Fala galera, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, meus amigos? Tudo certo? Dessa vez, fala meus amigos, e aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da RNEC Indicadores, mais um vídeo aí do nosso canal, e hoje a gente vai trazer mais uma automação, mais um setup 100% automatizado que eu estou trazendo, disponibilizando lá no nosso Drive, tá? Só reforçando, né, a ideia que é a seguinte: para você ter acesso a todos esses setups que a gente está disponibilizando aqui, basta você acessar o link que está aqui na descrição e adquirir o acesso ao Drive. O acesso é vitalício, tá bom? É vitalício, você pagar só uma vez e vai ter acesso a todos os indicadores e setups que estão disponíveis lá. Você vai ter direito a todas as atualizações, então sempre que a gente atualizar, sempre que a gente disponibilizar qualquer coisa nova, você vai ter acesso a todas as atualizações. Então atualizou algum indicador, atualizou algum setup, qualquer coisa, você vai ter acesso, e também a todos os novos lançamentos. Então se a gente lançar algum robô novo, algum indicador novo, algum setup novo, cara, você tem acesso vitalício ao Drive, e você também vai ter acesso a esse setup, robô, indicador, enfim, qualquer coisa que a gente disponibilizar para a plataforma Profit Chart, tá bom? Então você está convidado, né, mais uma vez aí, a nos dar esse suporte, nos dar essa força, adquirir o acesso vitalício ao nosso Drive e ajudar a gente a manter aqui o trabalho, a manter os vídeos, a manter o canal, a manter a RNEC, enfim. Muito obrigado mais uma vez para quem já adquiriu, que Deus, abençoe sua vida grandemente, você que está dando suporte para a gente, muito obrigado mesmo, tá? Você que está adquirindo o curso do Skiller também, cara, que Deus te abençoe, que Deus multiplique conhecimento na sua vida e que você consiga aprender e de fato desenvolver tudo aquilo que você tem em mente, que saia dos planos, saia dos papéis e que isso gere valor, gere resultado para você e para quem você quiser atingir a partir desse conhecimento, beleza? Então fica aí o convite, fica aí o nosso pedido de suporte, né? Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês, um indicador que é muito famoso, que é o MACD, né? Uma automação do MACD de fato e do MACD histograma. O que eu ia fazer? Eu ia fazer no mesmo arquivo os três tipos de MACD, porque com o MACD você pode operar ele ou o MACD histograma, tá? Você pode operar o MACD linha e você pode operar MACD linha mais MACD histograma. MACD histograma, para quem não sabe, é a diferença entre a média, o MACD, certo? E o sinal. Então, se você tem um MACD que é uma diferença entre duas médias, por exemplo, você pega a média longa, subtrai a média curta e aí você tem um valor do MACD. Tá? Esse é o valor do MACD linha. E aí o que acontece? Você pega esse valor e faz uma média de 9 períodos, geralmente. Tá? O valor padrão é 9 períodos. Então você pega essa linha do MACD, faz uma média dessa subtração e você tem a linha de sinal. Toda vez que o MACD cruza para cima seria um sinal de compra, toda vez que o MACD cruza para baixo, essa linha de sinal seria um sinal de venda, tá bom? E você tem a gente tem também a questão do MACD histograma, que é justamente a diferença entre elas. Quanto mais afastadas estão essas linhas, maior é o MACD histograma. O MACD histograma vai calcular justamente a distância entre essas duas médias. Entre essas duas linhas, perdão, entre a linha do MACD e a linha do histograma. Então você vai perceber que muitas vezes a linha do MACD, do sinal, elas vão estar aqui embaixo e elas vão se cruzar. Quando elas se cruzam, quer dizer que o MACD histograma também vai passar do negativo para o positivo e vice-versa. Quando está aqui em cima, ele vai passar do positivo para o negativo quando as duas linhas se cruzarem. Tá? Então, o MACD histograma nada mais é do que a diferença, a distância entre a linha do MACD, o MACD linha, e a linha sinal do MACD, que é uma média da linha do MACD, que é a subtração de duas médias móveis. Fechou? Médias móveis exponenciais, diga-se de passagem. Tá, então você pode fazer um MACD do estocástico, você pode fazer um MACD do IFR, você pode fazer um MACD do DT Oscillator, de agressão, de delta, você pode fazer um MACD do que você quiser. O MACD é simplesmente a subtração de duas médias móveis, uma longa e uma curta. Você subtraiu elas, você tem a linha do MACD. Aí você pega essa linha e faz uma média exponencial dessa linha. Aritmética, ponderada, enfim, aí você pode variar naturalmente, mas o padrão é média exponencial. Aí você pega, faz uma linha, uma média exponencial
dessa divisão, dessa subtração. Você tem a linha de sinal. E a diferença, a distância entre a linha do MACD e a linha do sinal é o MACD histograma. Entenderam? Espero ter ficado claro para todo mundo. Então, existem esses 3 tipos e eu ia fazer todos em um setup só. Só que, ia ficar muito grande aqui nos inputs, aqui a gente ia ter vários parâmetros aqui. Ia ter o da média sinal, ia ter o da média longa, média curta, sinal que já tem naturalmente aqui. Mas aí eu ia ter que colocar tipo de MACD, cruzamento do MACD. Ia ter que pôr um monte de coisa aqui. E aí eu decidi fazer separado. Então eu estou disponibilizando agora o do MACD histograma. Na sequência eu vou fazer do MACD linha e na sequência eu vou fazer juntando os dois, beleza? Então serão 3 arquivos separados, tá? Então, pessoal, vamos lá para o código. Aqui é bem simples, nada diferente daquilo que a gente já tem feito, tá bom? A gente tem aqui o MACD histograma, ele está na configuração original padrão dele, que é uma média de 26, longa, média curta 13 e média sinal 9, tá? Essa aqui, pessoal, é a configuração raiz padrão do MACD. Se você for estudar Forex, estudar o cara que criou esse indicador, você vai ver lá que esses aqui são os valores que ele usa padrões do indicador, tá? E aí, a gente tem aqui, é claro que você pode fazer aquele esquema brasileiro, né, de 150, 14 e 14. E aí, quando a gente salvar aqui o indicador, ele vai naturalmente mudar e a coloração aqui também vai mudar e a execução também vai mudar, tá? Rafael, qual a diferença? Qual é o melhor? Cara, não sei qual é o melhor. O de 150, 14, 14 naturalmente vai pegar movimentos muito maiores, tá? Porque ele vai seguir uma tendência muito maior, tendo em vista que ele usa como referência a média longa de 150. Então é uma média relativamente grande, tá? Só que ele vai atrasar o movimento, vai atrasar a saída do sinal também, porque olha só, ele entrou aqui e saiu no mesmo ponto. Olha quantos pontos ele deu, então ele perdeu, ele deixou o preço voltar 500 pontos para poder sair da posição. Em compensação aqui, ó, ele pegou o movimento inteiro, mais de 1000 pontos. Aqui, ó, ele demorou para sair, saiu aqui em cima, ó, menos 300 pontos. Em compensação, aqui, olha só quanto que ele pegou. Deu uma máxima de 1180 pontos, mas ele saiu aqui em cima, ó, com 570 pontos só, então ele devolveu praticamente metade. É isso que eu quero dizer quando eu falo que ele demora para voltar para o eixo, para reverter uma tendência, tá? E te dar um movimento. Só que, poxa, olha só, como é o próprio nome, como você tem uma média grande, então você quer pegar um movimento maior. Olha aqui, ó, o tanto de pontos que ele pegou, 1.300 aqui nesse movimento, só que ele chegou a pagar 1.700 pontos, tá? Então, pessoal, cabe a você decidir qual que é melhor para você. Não é eu que tenho que falar, porque às vezes você aceita, tá bom? Tomar esse stop aqui de 300 pontos, sendo que ele deu uma máxima de 170. Você aceita tomar esse aqui de 300 para num movimento grande você vir aqui e pegar 1.600 pontos. Às vezes para você compensa. Você tem capital, você tem psicológico, você aguenta levar essas lambadas até você pegar um movimento gigante desse daqui, que chegou a te pagar 2.000 pontos, mas que saiu com 1.600, praticamente 1.700 pontos. Você aguenta. Eu particularmente não aguento. Cara, se eu ver isso aqui, eu fico doente. Se eu ver que ele me pagou 1.000 pontos, mas eu saí com 500 pontos, eu fico retardado. Isso aqui não cabe para mim, tá? Então, muitas vezes, o pessoal me pergunta, mais uma vez falar, Rafael, qual que é a melhor configuração? Qual que é o melhor time frame? Qual que é o melhor renko? Qual que é o melhor... Cara, eu não sei falar para você. É você que vai descobrir com base naquilo que você acha certo, com base no seu capital, do seu emocional, do seu operacional, com base naquilo que você tem em mente, você vai ver aquilo que é melhor. Estatisticamente falando, eu também não sei falar porque eu não parei para fazer um backtest exaustivo disso aqui. Seja no período, seja no renko, seja no time frame temporal, seja num ponto, enfim, no time frame que for. Eu não parei para fazer um teste exaustivo de um período longo, até porque o Profit tem as limitações referentes a período de backtest, de database que ele carrega. Então a gente já trava nessa limitação. Se num renko menor, ele carrega um histórico muito menor de informação. Tá? Então tem todas essas questões que vão atrapalhar um pouquinho a gente na questão estatística do backtest. Tá?
Claro que para ações é totalmente diferente, para ações você tem naturalmente a possibilidade de fazer um backtest de um período muito maior, mas enfim, aqui está o robozinho, a estratégia automatizada, não tem nenhum segredo. Ficou verde, estando acima do eixo zero, ele vai entrar na compra. Vai entrar na compra e vai reverter quando ficar vermelho. Simples. Então o MACD acima de zero ele vai comprar, o MACD abaixo de zero ele vai vender. E aí você tem as inversões. E aí você pode fazer isso aqui de várias formas, tá? Você pode, olha só, presta atenção. Rafael, qual que é o melhor? Mais uma vez, eu não sei, você precisa fazer o seu backtest, precisa estudar, ver aquilo que se adapta ao seu operacional, à sua cabeça, à sua vida, tá bom? Olha só, presta atenção. Você pode vir aqui e definir um alvo fixo, e aqui eu tenho, e aqui a gente tem nos inputs, que são customizáveis naturalmente, você pode colocar falso, verdadeiro, pode escolher sim ou não, enfim, aquilo que você quer fazer, tá? É óbvio que isso aqui tem as limitações, se você quer algo a mais que isso aqui, é só você pegar o código e escrever. Ou então você me chama no Telegram e a gente troca uma ideia, eu vejo o que eu consigo fazer para você em relação a um trabalho de uma programação personalizada com base nesse setup, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, os parâmetros do MACD, média curta, média longa e sinal. Considerar gap, que eu já expliquei em vídeos anteriores, que é no Renko, ele não considerar o gap do Renko, tá? Aqui ele está para não considerar, ou seja, está como falso. Se eu colocar como verdadeiro, ou seja, que eu quero considerar, perceba que ele vai aplicar a coloração aqui também, no Renko, ó, no gap, tá? Eu não quero isso, eu quero que ele não considere o gap, então eu coloco como falso. Já expliquei que pode ser que uma vez ou outra ele considere um box aqui no meio, porque teve algum volume de alguma coisa. Esse filtro de gap a gente faz com essa variável aqui, com essa instância aqui, instanciando essa variável booleana aqui, volume ok, volume maior que 10. Então, se tiver volume, porque box de Renko, de gap, eles não têm volume. Ó, perceba que o volume, os negócios é zero. Tá? Não tem negociação e por isso não tem volume, naturalmente, tá bom? E aí a gente consegue filtrar. Pode ser que num box desse ou outro aqui, a gente tenha negociação por qualquer motivo que seja, bug da plataforma, leilão, sei lá, enfim, qualquer motivo que seja, pode ser que tenha algo aqui e ele pinte, mas é uma rara exceção, tá bom? Então a gente tem a questão de considerar gap, temos a questão do sinal, tá? E esse colorir somente sinal é bacana porque ele vai colorir somente o box da inversão. Olha só, ele está como falso, né? Então ele vai colorir tudo. Mas se eu vir aqui e colocar colorir somente o sinal, ele vai colorir somente o box da inversão, ó. Tá vendo? E ele vai... Olha esse movimento aqui, cara. Olha aqui. Você fala que não funciona, é um bagulho simples, né, cara? É uma coisa, meu, besta. Tá? Então, quando a gente coloca aqui colorir somente sinal, ele vai colorir somente o box de virada aqui do Renko. Ó. Ele vai colorir somente o box de virada do MACD, tá? E vamos voltar aqui para o nosso MACD raiz, que é claro que ele vai alterar drasticamente, que ele vai dar muito mais sinal aqui, porque são duas médias menores, então elas vão se movimentar muito mais. Vai dar o sinal muito mais adiantado, mas em compensação vai dar muito mais sinal. Quando consolidar, vai dar muito mais sinal falso, que é uma coisa que eu já tratei no vídeo do estocástico, tá? Então, quanto menor são as médias do MACD, mais sinal ele vai dar, você vai fazer muito mais operações, porém, apesar de fazer mais operações, você terá mais sinais falsos em consolidação, tá? Que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Olha, que ele teve um sinal, nossa, no fundo, depois outro aqui no topo, depois outro aqui no topo, depois ele pegou esse movimento maior, tá? Principalmente quando consolida já era, fica bem ruim, tá bom? Sendo bem sincero. E aí o que acontece? A gente tem então colorir somente sinal, eu vou deixar ele desativado, porque eu quero a coloração inteira do MACD, eu acho que fica bem bacana, tá? Depois a gente tem aqui entrada somente na virada. O que é esse entrada somente na virada?
Cara, é o padrão de todos os outros vídeos. Eu quero que ele compre somente quando ele cruzar aqui para cima do zero ou para baixo do zero. Eu não quero que ele faça mais nenhuma operação. Ou seja, se ele fizer a operação e continuar verde, beleza, ele vai sair no alvo e já era. Eu não quero que ele faça mais nenhuma. Se eu colocar aqui como falso, ele vai fazer recompras, se ele estiver na condição de compra ou de venda. Ó. Tá vendo? Então ele comprou aqui, saiu. Comprou de novo, saiu. Comprou de novo, saiu. Vendeu aqui, saiu. Vendeu de novo, saiu. Vendeu de novo. Entendeu? Então ele vai fazendo operações enquanto a condição estiver sendo satisfeita. Tá? Se você quer somente na virada do MACD, é só você colocar isso aqui como verdadeiro. Ele vai fazer a entrada somente na virada. Aí aqui a gente tem um tipo de ordem, um para ordem a mercado. Lembrando que ordens a mercado, você garante a execução da ordem, mas não garante o preço de execução. Então geralmente você paga um spread nas ordens a mercado. E tipo 2 é o tipo limite, quer dizer que ele vai posicionar na pedra, ele vai deixar ali na pedra a sua ordem no fechamento do box ou do candle. Então você garante a execução do preço, mas você não garante que a sua ordem será executada, porque o Renko ou o candle pode fechar com tudo para cima e a sua ordem fica lá na pedra. E aí quando ele fecha um box, por exemplo, se você está subindo e aí você envia uma ordem de compra. Se ele subir direto e não voltar para pegar a sua ordem, quando fechar um box para cima ou um candle para cima, ele vai cancelar a sua ordem. Tá? A ordem não fica lá para sempre colocada na pedra. Pelo menos não deveria. Nos testes que eu fiz aqui, ele sempre cancelou quando fechou um candle, porque no outro candle ele já não está mais na condição de virada. Ele já não está mais nessa condição de virada. Tá? Se, por exemplo, aqui ele posiciona uma ordem de venda aqui no fechamento desse renco, e aí ele fecha um renco para baixo, ele já perdeu a condição, ele já não é mais virada, ele já não é mais verde para vermelho. Então ele cancela aquela ordem que está pendente ali, tá bom? E aí a gente tem a saída com alvo, né, que você pode definir aqui, você define o alvo e o stop que você quiser, tá? E a gente tem também a saída sem alvo, que é só na coloração, ou seja, ele vai sair sempre comprado no verde e quando der vermelho ele vai inverter a mão. Vender no vermelho e quando der verde ele vai inverter a mão para ficar comprado e vai ficar fazendo as inversões sempre que ele mudar a coloração. Tá? Lembrando que no saída com alvo a gente sempre tem um stop de segurança. Esse stop aqui é muito importante você deixar. Ele está bem aqui no código, ó, na execução. Quer ver? Olha, se eu não estou com saída com alvo, ou seja, se eu não tenho alvo de entrada, de gain nem de stop, então se eu estiver comprado, ó, se eu estiver comprado, faça. Se eu estiver comprado e não estiver com saída com alvo definida, eu não tenho nenhum alvo, eu vou, se der um sinal de venda, reverter a minha posição. Se der um white, eu vou fechar minha posição. Aqui nesse caso a gente não tem a coloração white, mas como a gente segue o esqueleto, não tem nenhum problema deixar aqui. E eu vou posicionar uma ordem de saída, de venda stop, no preço de compra, menos aqui o meu stop de segurança, multiplicado pelo incremento mínimo, que é o tick, né? Então aqui eu vou pegar o meu preço de compra, vou multiplicar pelo meu stop de segurança em referente ao tick, e isso me dá a possibilidade de usar para qualquer ativo, índice, dólar, ações ou qualquer outra coisa que eu quiser operar aqui. Tá? E aí eu tenho essa diferença e essa ordem posicionada lá. Beleza? Por fim, a gente tem aqui a questão do habilitar inversão, tá? Que é o que? Mesmo se eu estiver com alvo, e ele, por exemplo, não bateu os 250 pontos nem de gain nem de stop, mas mudar de cor, aí eu também inverto a minha posição. Como nesse, deixa eu ver se teve algum aqui, ó. Ele tá verde aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó, só para vocês verem melhor. Ó, ele tá verde aqui, tá? Não bateu o alvo de gain, também não bateu o alvo de stop, ó. O stop estaria aqui, ó, 250 pontos. Mas como deu vermelho, ele inverte a mão, ó. Tá vendo? Ele inverte para não ficar comprado, sendo que a coloração tá vermelha, tá? Então a gente tem aqui, ó, se eu estou comprado e venda, no caso que é a cor vermelha, então reverse position ele vai inverter a minha mão, tá? Essas aqui são as configurações padrões iniciais. Temos os nossos créditos, naturalmente, tá? E uma viagenzinha rápida pelo código, tá bom? Não tem nenhum mistério, mesma coisa de sempre também, pessoal.
Aqui é a nossa condição de data de validade do arquivo, tá? A gente tem aqui, então, dentro desse bloco, perceba que se eu minimizar isso aqui, eu não tenho nenhum código aqui, ó. O que acontece? Isso aqui, o código vai ser executado somente se ele estiver dentro dessa data de validade. E é assim que você põe validade no arquivo. Se corrente date menor igual, que aí a gente conta com a data aqui, menor igual a data, né? Número 1 na frente, 2 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia. É assim que você coloca uma linguagem aqui, uma data, desculpa, na linguagem aqui do Profit, tá? Se current date menor ou igual a data, então abre o bloco e ele vai executar tudo que está dentro daquele bloco ali, tá? Que você tem que pôr seu código inteiro dentro desse bloco para ele poder não executar caso ele passe dessa data, beleza? E aí a gente tem aqui a questão do volume, que é do gap, que eu já expliquei, o MACD histograma. Para mim poder resgatar o valor do MACD histograma, é só eu colocar esse umzinho aqui na frente, que é a série enumerada. Se eu colocar como 0, isso aqui vai ser o MACD linha, tá? Infelizmente ele já não resgata o MACD histograma, o MACD sinal, a linha sinal do MACD. Então a gente tem que fazer uma média do MACD linha. Isso aqui eu vou mostrar no próximo vídeo do MACD linha, tá? E aí temos então as colorações e as condições de compra e venda, né? Se considerar gap, então o MACD vai ser simplesmente maior que 0 ou menor que 0. Se eu não quero que ele considere gap, eu adiciono aquela condição de volume, ok? E aí eu tenho a coloração, perceba, ó, a coloração no MACD para cima, coloração no MACD para cima, mais o volume ok. Se eu quero colorir somente o sinal, então para venda, se antes ele não estava vermelho e agora está, pinto candle. Para compra, se antes ele não estava vermelho e agora está, pinte verde. Para compra. Cara, é muito básico isso aqui. Queria poder transportar isso aqui para todas as outras plataformas. Aí a gente ia ter robô de graça. No Meta, no Trader Evolution, tudo mais. Mas a gente vai chegar no Trader Evolution. Trader Evolution nos aguarde. A gente vai ter muita coisa pro Trader Evolution. Fica aí um spoiler. Trader Evolution vai ser a próxima plataforma que a gente vai colocar no mercado, mano, e vamos regaçar. Vamos regaçar. Vocês vão ver o que a gente vai fazer com o Trader Evolution. Todos os robôs da RNEC, todos os indicadores, todos os setups, backtests, cara, quase que limitados, vamos ter base de dados, banco de dados, vamos fazer um monte de coisa. Vamos fazer tocar uma música quando você tiver um game e vamos tocar a música do caixão quando você for estopado. Nós vamos fazer essa loucura que vocês vão ver só o que a gente vai aprontar no Trader Evolution, tá? E aí a gente tem mais, continuando aqui, né, no nosso profit de cada dia, quando tem a condição para colorir somente sinal, e aí eu tenho essa condição aqui, ó, se comprado, se compra e não estiver comprado, então o pinte verde, enfim, isso aqui é a condição para ele aplicar a coloração no gráfico. Nossa, essa coloração aqui está perdida aqui, deixa eu apagar isso aqui. Porque eu coloquei a coloração aqui mesmo nas condições de colorir sinal, não faz nenhuma diferença, tá bom? E no final das contas, a gente plota o MACD. Eu acho que isso aqui não aparece na janela de execução lá do robô. Eu tenho quase certeza que não aparece. Infelizmente, ele não adiciona indicadores de janela lá. É uma coisa que eles poderiam melhorar isso daí. Né? Fica um feedback aí, uma dica para a Nelogica. Adicionar os indicadores em janela também. Te dá a possibilidade de adicionar outros indicadores também. Lá na janela do robô, da automação, do gráfico que está rodando lá. Mas faz parte. Isso aqui você consegue adicionar o MACD histogram para você poder acompanhar aqui no gráfico, fica bem bacana, tá? E aí a gente tem a verificação das condições de compra e venda, tá bom? Isso aqui não tem nenhum segredo, se entrada somente na virada que minha antes estava e agora não estava. E se eu não quero, eu quero que ele faça várias entradas, então sempre que tiver verde compra e sempre que tiver vermelho venda, tá? A verificação dos tipos de ordem que você quer que envie, limite a mercado. E aqui, pessoal, é o mesmo esquema de sempre, tá? Se comprado, faça tal coisa. Se tiver com alvo, habilitado em versão, faça isso. Se tiver com alvo e não habilitado em versão, faça isso. Se não estiver com alvo, faça isso. Se estiver vendido e saída com alvo estiver habilitada, mas eu não quero que inverta, faça isso. Se estiver saída com alvo, mas estiver a inversão habilitada, faça isso. Se não estiver saída com alvo, faça isso. Não tenho o que falar disso aqui, tá bom?
É só você revisar, que eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer, sem nenhuma dificuldade, tá? Mais uma vez, lembrando, esse arquivo aqui está em código aberto dentro do nosso Drive vitalício, tá? O Drive mensal tem esse arquivo também, mas ele não está em código aberto, porque senão ele perde a validade, né? Não tem sentido eu fazer um Drive mensal e deixar um negócio em código aberto, não faz o menor sentido, tá? Então, no Drive vitalício está em código aberto, no Drive mensal não está em código aberto. Beleza, pessoal? Vou passar aqui aquele momento para quem não quer adquirir, para quem não tem condições de adquirir, poder copiar aqui o texto, poder fazer os seus estudos, poder adaptar isso aqui da forma que quiser, tá? É um código bem simples, agora a gente está trabalhando aí com um código de 140 linhas, por isso eu não consigo escrever tudo aqui para vocês, mas eu vou fazer um passo a passo da gente escrever um robô inteirinho aqui. Talvez eu faça isso no Bollinger ou no Keltner, enfim, para a gente poder, vocês poderem seguir o passo a passo de como construir um robô aqui dessa forma, desse modelo aqui que eu estou fazendo, e vou explicar passo a passo de tudo aquilo que a gente faz aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo ajude vocês, espero que esse robô aqui, essa estratégia, ajude vocês de alguma forma, tá? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, eu espero que esse conteúdo seja relevante para você de alguma forma, beleza? Se você gostou, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, aquela coisa toda, dá um suporte pra gente também adquirindo o Vitalício ou adquirindo o curso de programação do Skiller App. Cara, é uma força que você não tem ideia do tanto que você ajuda o Rafinha aqui, beleza? Deus abençoe sua vida. Forte abraço, tamo junto. Valeu!